Meus pais se separaram e eu tinha 9 meses de idade. Então, éramos em 4 irmãos e nós fomos separados uns dos outros. Minha avó, a mãe de meu pai, cuidava da gente, me criou. E morando com os meus avós, o meu avô molestava a mim e as minhas primas. Na adolescência fui estrupada por 2 vezes. Então, que sentido que tinha a minha vida? Não tinha sentido nenhum. Para que viver? Ninguém gostava de mim. Meu pai e minha mãe não lutaram por mim, não se importaram comigo. Para que viver? Nem contato eu tinha com meus irmãos, vivia com os meus primos, na casa dos meus avós. Meu nome é Ana Lúcia, eu tenho 64 anos. Meus pais se separaram e eu tinha 9 meses de idade. Então, éramos em 4 irmãos e nós fomos separados uns dos outros. Minha avó, a mãe de meu pai, cuidava da gente, me criou. Os irmãos foram levados, uns com meu pai no novo casamento e o outro ficou com a minha mãe, que tinha 17 anos. Eu passei muito tempo sem ver a minha mãe. Quando eu vi minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. E morando com os meus avós, o meu avô molestava a mim e as minhas primas, tanto que ele até estrupou uma delas. Então eu passei uma adolescência, uma infância, sempre sonhando, um dia eu quero ter papai e mamãe comigo, eu quero ter meus pais cuidando de mim, mas eu não os tinha. E aí eu era muito triste, porque até os 11 anos de idade, meu avô estava sempre mexendo com a gente. Eu não tinha felicidade, não tinha sentido. Para que eu vivia? Porque eu ouvia das pessoas que eu era um traste. Não sei se você sabe o que é um traste. É uma pessoa que não serve para nada. Então eu era um estorvo na vida dos meus avós e na vida das pessoas. Aí fui morar depois com uma tia em Santos, noutra cidade. E lá também fui quase estrupada. Depois, quando eu voltei a morar com os meus avós, na adolescência fui estrupada por 2 vezes. Então, que sentido que tinha a minha vida? Não tinha sentido nenhum. Para que viver? Ninguém gostava de mim. Meu pai e minha mãe não lutaram por mim, não se importaram comigo. Para que viver? Nem contato eu tinha com meus irmãos, vivia com os meus primos, na casa dos meus avós. Então chegou um momento da minha vida, quando eu tive um relacionamento amoroso, que a gente rompeu esse namoro. E eu pensei, para que viver? Não tem mais sentido, não tem sentido viver. Nessa mesma época, eu também fui apresentada a uma seita, um espiritismo. E ali eu ficava vivendo aquela vida que era totalmente vazia, que era totalmente sem sentido. E chegou um momento que eu pensei, é melhor morrer. Não tem mais sentido, não tem mais sentido viver. É melhor morrer. Principalmente quando esse relacionamento afetivo, o que se tornou meu marido depois, rompeu. Eu falei, não tem mais sentido viver, eu não mereço viver. Então eu fui na frente de uma rodovia, falei, vou me jogar daqui, eu vou morrer. Mas eu senti como se algo me puxasse. Na hora que eu fui para me jogar, eu senti como se algo me puxasse, não consegui. Eu falei, então como que eu vou fazer para morrer? Eu vou me cortar. E eu peguei uma gilete e tentei cortar os meus pulsos, mas também não consegui. E aí eu conheci uma pessoa no meu trabalho, chama-se Sueli. E ela começou a falar para mim, eu falei para ela, Sueli, não tem sentido a minha vida, não tem, por que eu vou viver? Ninguém se importa comigo, a minha vida não tem sentido. Então ela falou assim, por quê? Você não pode dizer isso. Você sabia que Deus te ama? Eu falei, mas como? Quem vai se importar comigo? Não, mas Deus te ama. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Ele ama você mais que a menina dos olhos dele. Eu falei, o que é isso, menina dos olhos? Chegou um momento da minha vida que realmente nada mais fazia sentido. O vazio era muito grande. Eu era muito triste, muito só, muito arrasada. Mas um dia, minha amiga de trabalho começou a me escrever, falando que havia um Deus que me amava. E eu pensava, como pode alguém me amar? Como pode alguém se importar comigo? Eu não entendia como podia ser esse amor.
Mas ele me amava, e ela continuou falando, e eu dizia, eu sou uma desgraçada, eu não mereço esse amor. Mas ela dizia, mas ele te ama tanto que ele deu o único filho dele por você. Mas eu não conseguia entender esse amor, não conseguia. Como ele podia me amar daquele jeito? Eu não merecia ser amada. Então, um dia ela me levou na igreja dela. E aí, quando o pastor estava pregando e falando do amor dele por mim, e aí tinha não só a palavra que ele dizia desse amor, do sacrifício de Jesus, ao ponto dele enviar seu único filho para entregar a vida dele por mim. Eu falava, como? Como que ele pôde entregar a vida dele por mim? Como ele pôde me amar assim? Eu não conseguia entender esse amor. E aí, ouvindo os louvores também, que falava do grande amor dele por mim, eu comecei a entender, falei assim, moça, mas aí ele foi falando, ele me ama, eu não mereço, mas ele me ama, e ele enviou o filho dele se tornou carne por mim, eu pecadora, eu indigna, eu suja, porque tudo aquilo que aconteceu no meu passado me fazia me sentir suja e indigna, como se eu fosse merecedora de ser punida daquela forma, e de fato somos, porque não somos merecedoras de alguém nos tratar assim e abusar de nós, mas somos pecadoras. E quando eu entendi aquele amor, ele me amou, ele se entregou, ele derramou o sangue dele por mim, e ela dizia assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu pequei, eu sei que eu sou pecadora. E quando ela dizia assim para mim, que pela graça sois salvos mediante a fé, eu precisava apenas crer, eu precisava apenas acreditar nesse amor. Eu falei, Senhor, eu não entendo, mas por favor me aceita, porque eu não tenho mais esperança, eu não sei mais em que acreditar, eu preciso de Ti, por favor, me mostra então, se revele a mim. E a partir deste momento, quando eu clamei, ela dizia assim, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Então eu disse, Senhor, eu não entendo, eu não sei como, mas eu preciso de Ti, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que em algum momento eu fiz na vida, tudo aquilo que me leva para longe de Ti, me perdoa. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Foi isso que eu fiz. Quando eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, foi assim que a página da minha vida virou. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando eu entendi que Ele me amava, não sabia o que ia acontecer depois, eu não entendia, mas eu queria aquele amor. E quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, primeiro eu tive a impressão que a minha vida fez uma volta assim de 360 graus. Eu senti como se eu tivesse sido lavada por dentro. Como se tudo aquilo que pesava dentro de mim, toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento, como se ele tivesse sido arrancado de mim. Eu senti que aquele peso que estava nas minhas costas, aquela insuficiência, porque eu me sentia insuficiente, aquela insuficiência que havia dentro de mim, aquela angústia, aquela revolta que havia dentro do meu coração, aquele vazio, é como se o Senhor tivesse arrancado de dentro de mim. E a partir dali eu comecei a sentir paz. Paz. Primeira coisa que eu senti foi uma paz. Eu senti quando você toma banho, que você está muito suja, e aquilo você te lava e você se sente purificada. Foi assim que eu me senti, purificada, lavada, remida, salva, foi assim que eu me senti. E então a minha vida mudou, porque aquilo que me doía, que me machucava, já não me machucava mais. Aquilo que me feria, já não me feria mais. E aí o meu olhar para a situação mudou, o meu olhar para minha mãe, para o meu pai mudou, porque eu passei a ter mais compaixão, entender a situação deles não terem o Senhor, por isso que tudo aquilo aconteceu. O meu olhar com as pessoas mudou, os meus relacionamentos mudaram, os meus problemas acabaram? Não, porque os problemas fazem parte da vida. É óbvio que outros problemas vieram, eu tive perda de filho, eu tive doença incurável que o Senhor me curou, eu tive um casamento conturbado, um marido que me traiu, um marido que era estúpido, mas o Senhor me mostrou como lidar com essas situações. O Senhor foi me lapidando, Ele foi me transformando
todos os dias. E Ele continua me transformando todos os dias. E com tudo isso, o Senhor alcançou o meu marido e eu pude vê-lo partir para a glória, porque eu tive que conviver num casamento que era doente. Mas o Senhor foi me ensinando a ser a serva, Ele foi me ensinando a ser mãe, Ele foi me ensinando a ser esposa, ter uma nora, porque eu não era aceita pela família do meu marido, que é branca. Eles não me aceitavam no casamento. Tantas coisas que eu vivi, eu pude entender que Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida para a honra e glória do nome dEle. Talvez, antes eu não entenderia, mas hoje eu entendo que tudo aquilo que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, no meu casamento, perda de filho, eu tive que viver com um filho que passou um tempo atrás das grades e que Deus mudou a história. Deus foi mudando a história da minha vida. Quando eu digo que sou insuficiente, mas o Senhor é suficiente na minha vida. O obstinado amor de Deus por mim me deu condições de eu enfrentar cada uma dessas situações. Eu, por mim, eu não teria forças, mas a força dele estava em mim, o amor dele estava em mim, o Espírito Santo do Senhor estava em mim para todas as situações. Então, quando eu pude conversar com pessoas, até no outro lado do mundo, eu pude dizer, eu não era suficiente, mas o Senhor era suficiente na minha vida. E Ele é suficiente na minha vida. E vai continuar sendo suficiente na minha vida. Talvez você esteja vivenciando as mesmas coisas que eu vivi. Talvez você seja uma pessoa abandonada, você seja uma mãe que perdeu seus filhos, talvez você seja uma pessoa que foi molestada como eu, que passou fome, talvez você seja uma pessoa num casamento que a pessoa te oprime, ou um casamento complicado, talvez os seus filhos estejam nas drogas ou em alguma situação, talvez você esteja vivendo um problema no seu trabalho, não sei qual é o seu problema, Deus sabe. Deus sabe o que você está vivendo. E eu digo para você, por mim, eu não tinha como resolver os meus problemas. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, que eu entendi o quanto que Ele me amou, que Ele não é um Cristo morto, que Ele está vivo, que Ele tem uma eternidade para mim, que Ele me ama, que Ele me cuida, que Ele me ensina, que Ele me capacita. A partir desse momento que eu entendi, e entreguei a minha vida para Ele, a minha vida transformou. E Ele pode transformar a sua vida também. Não vou dizer para você, a minha igreja salva, a igreja de Cicrano salva, porque não é essas coisas que salvam. Quem vai te salvar é Jesus, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, só Ele pode trazer o refrigério que você precisa. Só Ele pode trazer a transformação que você precisa, a paz que você precisa, o consolo. Talvez você tenha perdido um filho como eu perdi, mas o Senhor me confortou, Ele me levantou e Ele vai levantar você também. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te direcionar, Ele vai te aperfeiçoar. Às vezes eu era uma pessoa bruta, estúpida, o Senhor me transformou. E todos os dias eu falo, Senhor, transforma-me da doçura de lábios. Ele vai transformar a sua vida, teu ser, só Ele. A única opção é Jesus, não há salvação em nenhum outro, senão no nome de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, Ele só precisa que você entregue e fale, Senhor, eu estou aqui, eu sou insuficiente, mas o Senhor é suficiente. Entregue a sua vida para Jesus, que Ele vai te salvar. Por favor, não perca tempo, não demore, Jesus está às portas. Olha as coisas acontecendo, olha os sinais, Ele está às portas, não demore. Não demore, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos. Por favor, não se demore, entregue sua vida para Jesus.